Oi, para todo mundo aí. Olha só, eu queria falar com você hoje sobre um assunto que de repente você acha que não tem nada a ver com você, mas eu já vou tentar, até de certa maneira, não provar, mas trazer alguns contextos, né, algumas compreensões que de repente você vai ver que tem tudo a ver com você. Você naturalmente, né, conhece a matéria de filosofia, né? No âmbito geral da sociedade, fala-se muito, fala-se pouco, dependendo do grau, né, de informação que a pessoa tem. Bom, eu acho que por mais que você se sinta distante, né, do processo filosófico, você está muito envolvido. E ela tem um poder de persuasão muito grande, né? Muito complicado às vezes, mas que pode lhe trazer respostas que clareiam e muito a sua mente. Não tenha certeza disso. Então, olha, por exemplo, eu gostaria até de fazer algumas citações de alguns autores, né, de alguns pensadores, tipo, por exemplo, Immanuel Kant, né, um filósofo alemão, né, em que ele dizia que a filosofia ela está intrínseca em nós, né? E a filosofia não se ensina ou não se aprende até de repente, porque você filosofa, você faz parte desse conteúdo dela, aceitando ou não. Quer dizer, você está contido, né, no conteúdo filosófico, sem dúvida nenhuma. E o outro pensador, né, que seria um pré-socrático, né, por nome de Protágoras, né, que enfatizou, né, em toda a sua vida, né, a seguinte proposição, de que o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são e das coisas que não são enquanto não são. É uma reflexão interessante, se a gente parar e pensar. Sem dúvida nenhuma. Por que eu estou fazendo essas citações? Né? Porque passamos por um momento, ou vive-se, né, uma época em que as coisas estão complicadas e que exige de nós um raciocínio, né, mais aprofundado da questão, até para que você tenha uma ideia, né, de como as coisas surgem, por que elas acontecem, enfim, os fatos e atos, né, tão corriqueiros ou não, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas que representam muito até para nós, né? Só que nós normalmente, muito aliados a alguns estereótipos, né, que nos são passados, deixamos isso assim en passant, né? As coisas passam, você não percebe até de repente, mas que tem tudo a ver com você, aquele evento, aquele fenômeno que está acontecendo, né? Por isso é interessante que a gente conheça, né, todas essas nuances da filosofia, para que você se sinta como parte desse conteúdo, né, e desse contexto, dentro dessa proposta até de Protágoras, né, de que o homem, né, é o produtor, é o cara que produz tudo e faz tudo isso acontecer. É evidente que a gente vive uma época meio que aleatória, digamos assim, meio que fictícia, né? Porque por mais que queiramos, por mais que pensemos, por mais que aprendemos, há sempre um discurso muito promissor até que vem, né, ao nosso encontro, de que somos fruto de algo predeterminado, de algo a priori, né? E isso nos deixa num contexto também bastante ficcional, até porque você aí uma dúvida, né? E aí, da onde viemos e para onde vamos até de repente, ou o que somos, né? A questão oncológica, né, que tanto se discute, a questão do ser, né, como é que ele foi produzido, de onde ele veio, né?
E por que que a gente está nessa situação até de repente, né? Então vive-se um momento realmente de concentrarmos mais atentamente nesses porquês, né, que isso acontece, né? Então, veja bem, a gente sabe que tudo que tem feito, e já dentro dessa percepção do Protágoras, de que nós somos a medida de tudo, e como eu digo, nós, porque quando ele fala do homem em si, é do ente em si, né? É do ente, do ser ente, né? Não é necessariamente o homem, a mulher, né? Então, é doente em ser. Por que é que isso acontece e por quem é produzido, né? Então, veja bem, essa proposta nos remete ao seguinte: dentro dessa narrativa, né, dele, então eu acho que a gente está meio que fora do contexto, então, né? Porque ou nós atribuímos a nós mesmos, quer dizer, alguns dos acontecimentos que estão aí, que formam, né, todo o contexto nosso social, político e tal, ou então nós não estamos um pouco, digamos, distante, né, daquilo que até produzimos, correto? Porque se nós fazemos parte disso, se nós somos os verdadeiros criadores disso, dos acontecimentos, né, segundo a visão aí, né, do Protágoras, né, de que o homem é o produtor de tudo. Então, veja bem, eu acho que estamos aí, então, num processo de omissão, né, porque não há uma empatia, né, as pessoas estão muito distantes, né, dos acontecimentos. É como se elas não tivessem nenhuma relação com aquilo, né, com essa produção, com esses acontecimentos, quando, no fundo, nós precisamos assumir uma posição realmente de responsabilidade, né, de atribuições. Se as coisas acontecem e porque elas são ligadas aos afazeres do homem em si, então precisamos assumir essa posição nossa de autor, de ator, né, protagonizador e não de coadjuvante, como sempre, né? Vejamos então o seguinte, né? Eu quero até chamar a atenção de vocês exatamente para isso. Como é que podemos então nos posicionar diante de uma posição que seja mais empática, digamos assim, né? Precisamos criar um modelo de empatia com aquilo que acontece, né? De um modo geral das coisas. Então, eu, enquanto sujeito, enquanto cidadão, né, enquanto um indivíduo, né, que pertence ativamente à vida social, cultural e política, preciso me assumir, né? Eu preciso ter uma posição diante disso, né? E não estar normalmente nessa passividade em que se encontram todos, né? Por que fazemos essa analogia? Exatamente porque... Não, pensa bem aí, se você é tido como um cidadão, uma cidadã, em que está envolvido no contexto, então precisamos assumir isso, correto? Ou sob pena de estarmos numa posição de acovardamento, digamos assim. Não podemos assumir cada vez mais uma posição negacionista. Precisamos emitir o nosso ponto de vista, assumir que a realidade está aí, que ela precisa ser discutida, ela precisa ser revista, né, acima de tudo, né, diante das contradições que têm sido apresentadas, né, pelos setores que compõem, né, os paradigmas, né, do país, do mundo, da humanidade, para que tenhamos uma respeitosa até participação enquanto seres humanos, enquanto, né, cidadão, né, que protagonizam, né, essas realidades, ou essa realidade em si, ou esse evento de acontecimento, ou então, quer dizer, nos colocaremos sempre na posição desses enfraquecidos, desses fracos, dependentes sempre da posição dos outros, para que ressurjamos, né, com o nosso sempre
pedir, solicitar, né? Quer dizer, estar em busca sempre da justiça que tanto se fala e tanto se pede, mas que tenhamos que assumir isso, essa posição de nunca ficar nesse ostracismo, né? E da mendicância, né? De favores e de posições, né? De acontecimentos que normalmente requer sempre outras pessoas, né? Outros indivíduos, outro segmento. É como se não nada representássemos, né? Estivesse sempre à mercê de tudo o que acontece, né? Sempre necessitado, sempre pedindo, sempre solicitando. Essa não é uma posição de um cidadão ou de uma cidadã forte. Essa é uma posição dos fracos, né? Então precisamos assumir a nossa posição enquanto pessoas, enquanto indivíduo, enquanto pessoas que representam, né, o seu país, né, a sua cidade, o seu estado, né, a sua comunidade em si. Isso é agir fortemente. E nós só encontramos isso quando nos aprofundamos filosoficamente, né, até diante, né, dessa analogia que fiz com Protágoras, ou do mesmo Platão, né, em que sempre se colocou numa posição de que a humanidade está um pouco encavernada, vive uma realidade que não é a sua, é uma mera sombra que se apresenta daquilo, e nós, né, encampamos naquele discurso de alguém como se a realidade fosse aquela que se nos apresenta, mas que normalmente não acontece como a gente pensa e quer, né? Então, olha só, a gente tem que se aprofundar mais nisso, eu tenho certeza disso, né? E o assunto é longo, mas eu convido aí você para a gente estar, né, presente nisso, né, e assumir nossas responsabilidades enquanto cidadão que protagoniza o seu dia a dia e faz realizar a sua realidade. Então tá. Olha só, eu estou deixando aí o meu currículo, faço sempre essa citação, porque eu acho importante, né, as pessoas ficarem falando, eu acho que eu tenho um mínimo aí de crédito, né, eu sou um cidadão, né, que já estudou bastante, continuo estudando muito, né, sempre que possível. Tá aí o meu currículo, né, tenho 3 graduações, mestrado, enfim, estou me posicionando para isso. Dá aí o like para a gente continuar nos trabalhos, tá ok? Até qualquer hora.